Olá, o meu nome é Paula Fernanda Delantoni Flores, sou orientada do professor Robson Marcelo de Pinheiro e sou bolsista PIBIC. O título do meu trabalho é a avaliação de diferentes fontes de própolis no controle de Xanthomonas gardneriae no tomateiro. Originário da América do Sul e com alta tolerância da climática, o tomate é produzido principalmente na região centro-sul do país. Sua condição de cultivo, assim como sua suscetibilidade, faz com que doenças e pragas se desenvolvam e o ataquem, afetando sua produtividade. A bactéria Xanthomonas gardneriae, abordada no trabalho, é uma das principais patogenicidades no tomateiro, causando mancha bacteriana. O tomate, sendo um alimento de alto consumo, cada vez mais busca-se alternativas capazes de aumentar a sua produtividade e melhorar a sua qualidade, e é nesse cenário que a própolis é introduzida. Já utilizada na agricultura orgânica, a própolis tem ação antimicrobiana e tem na sua composição teores de flavonoides e compostos fenólicos que, por sua vez, contribuem valorosamente nesse potencial antimicrobiano. O trabalho tem como objetivo avaliar o efeito de diferentes fontes de extrato de própolis para o controle de Xanthomonas gardneriae, agente causal da mancha bacteriana em tomateiro. As própolis utilizadas no experimento são oriundas de locais diferentes do país, assim como traz a tabela 1. Após a maceração da própolis bruta, houve a adição de álcool 70% com o pó resultante e foi deixado reagir por 24 horas. Depois ocorreu a filtragem, formando o extrato hidrocólico. Depois, 1 ml desse extrato foi pipetado em microtubo e deixado secar. A matéria seca foi quantificada pela diferença do peso antes e depois da pipetagem no microtubo. Nesse teste, os extratos foram adicionados em tubos de ensaio juntamente com esses outros reagentes que a animação mostra. Após 1 hora reagindo, foram pipetados em microplaca e feita a leitura. Para a avaliação da atividade das fontes de própolis na formação de biofilme, em uma microplaca foi adicionado o caldo nutritivo, os tratamentos e a suspensão bacteriana. Após 7 dias incubada, foi retirado o sobrenadante e adicionada a safranina. Após 5 minutos, houve a lavagem 5 vezes com água destilada e adicionado citrato de sódio e etanol. Após isso, foi lido a microplaca na multileitora a 492 nanômetros. Nesse teste, os tratamentos foram pipetados sobre meio NA e após secagem foi pipetada a suspensão bacteriana. Após a incubação, foi feita a suspensão e a leitura no espectrofotômetro. No teste em vivo, os tratamentos foram pulverizados sobre as plantas e após 2 dias houve a inoculação. Após a inoculação, teve 72 horas de câmara úmida e a primeira avaliação foi feita 14 dias após a inoculação e a segunda 1 semana depois. No teste em vivo, apenas os extratos de própolis vermelho Bahia e verde Bahiti mostraram-se estatisticamente diferentes da testemunha na primeira avaliação realizada, mostrando assim um maior efeito protetor sobre as folhas do tomateiro. No entanto, na segunda avaliação, os extratos de todas as fontes de própolis reduziram a severidade da doença em relação à testemunha, sem diferença entre si, como mostra a figura 1. Por outro lado, os extratos não tiveram influência na formação de biofilme bacteriano. Apesar do extrato da própolis de verde Bahiti no teste em vivo ser a única fonte que se diferencia da testemunha nas 2 avaliações, no teste in vitro ele apresentou a maior absorvância que os outros extratos, tendo valores mais próximos ao controle. Assim como mostra a figura 2. Ou seja, quanto maior a absorvância, menor foi a influência do extrato da própolis na formação do biofilme bacteriano. No teste para verificar o efeito dos extratos sobre o desenvolvimento da bactéria in vitro, apenas a própolis verde Bahiti apresentou diferença estatística da testemunha e dos outros extratos, inibindo significativamente o crescimento da Xanthomonas gardneriae, assim como mostra a figura 3. Além de apresentar um melhor desempenho in vitro, o extrato da própolis verde Bahiti, em experimentação in vivo, apresentou o segundo melhor desempenho no controle da severidade da doença, podendo ser relacionado com outros estudos que trazem que a própolis verde tem um efeito antimicrobiano direto sobre o crescimento de Xanthomonas. As fontes de própolis foram quantificadas em relação à sua matéria seca e seus teores compostos fenólicos totais e de flavonoides, como mostra a tabela 2. O extrato da fonte de própolis verde Vegelalbras foi a que apresentou os maiores teores de compostos fenólicos e flavonoides. Todavia, apesar dos flavonoides e compostos fenólicos serem constituintes importantes da própolis e terem ação antibacteriana, não foi o que aconteceu em vivo. Assumindo que o própolis de Vegelalbras não teve um bom desempenho no teste em vivo, tendo o pior desempenho no controle da severidade da doença.
Conclui-se que as própolis apresentam um efeito antimicrobiano sobre Xanthomonas jardineri, diminuindo seu crescimento in vitro e sua severidade sobre as folhas de tomateiro, principalmente a própolis vermelha Bahia. Novos experimentos e estudos devem ser feitos a fim de produzir resultados com maior confiabilidade e segurança para a afirmação do poder da própolis.